Bons momentos da vida a gente não esquece, ficam gravados bem fundo lá dentro de nós. E quando menos se espera, de novo aparece, bem claro em nossa lembrança, o sussurro de um beijo e uma voz, dizendo coisas de amor tão bonitas pra gente, lembrando um tempo que foi muito bom, mas passou. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais uma transmissão do nosso live aqui na Rox, e é um live especial, o live de número 10, com um assunto muito bacana, eu pelo menos gosto muito. E primeiro eu quero deixar aqui para você que estiver aí do outro lado, mande as suas perguntas, faça seus comentários. Aproveite que hoje a mesa é, como dizem, é de estourar a boca do balão. A gente está com profissionais aqui de altíssimo gabarito, tá? Hoje a gente tem uma surpresa, tá? Nós vamos sortear uma cortesia da Audiotécnica, que é um fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo, tá? Então, faça aí seus comentários, participe. O critério vai ser subjetivo, baseado na sua participação, baseado na sua criatividade, na sua colaboração durante a live, tá? Então, só vale para quem está assistindo a live agora, quando está sendo transmitida ao vivo, tá bom? Mandar um abraço para o Salgueiro aí, que mandou o fone para a gente. Se tiver aí, manda um alô para a gente, tá bom? E para você que é integrador, é importantíssimo você assistir esse live e fazer perguntas, porque o DSP é algo que não tem como substituir uma peça fundamental nos projetos de áudio. Então, por favor, você que é integrador, participe e também esteja aí se cadastrando com a Ilvana, porque teremos treinamentos, né, para os nossos DSPs também, aqueles que a gente distribui, tá bom? Então, agora eu quero passar aqui para a apresentação da nossa mesa, tá? Queria apresentar aqui de início o professor e doutor Assis Nascimento, tá? Ele é professor de Engenharia Elétrica na UNB e alcançou o título de PhD lá pela UFRJ e trabalha com DSPs aí já há bastante tempo, né? Queria apresentar também o Fábio Montoro, que é o nosso diretor de tecnologia aqui da Rox, mestre em Engenharia Elétrica na UNB também, tá? E lida com processamento de sinais, processamento digital de sinais desde 82. Né? Então, duas feras aí no assunto. Né? Já participaram de projetos aí que vão a fundo no assunto. E eu sou o João Lázaro, trabalho aqui na Rox, sou engenheiro, especialista na parte de áudio. Tá? Então, essa é a nossa formação da mesa essa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a nossa live. Então, Fábio. Sim, então a gente vai ter que dizer aqui, eu acho que não tem jeito, né? Tem que dizer que a gente está mexendo com isso desde a época das cavernas, né? Não é assim? Então já tem bastante tempo. Não estava lá. Mas o Assis mais acadêmico, né, também, mas já meteu a mão na massa, e eu já trabalhei na indústria, né, com essa questão, com esse assunto de hoje. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. DSP o que é, gente? DSP é o quê? Uma teoria matemática? Né? É um algoritmo? É o quê? Um software? É um hardware DSP? É um equipamento? É um módulo? Não é? O que é, na verdade, o DSP? Ou é uma disciplina lá, professor, da faculdade? Bom, boa noite. Bom, DSP é uma sigla que significa Digital Signal Processing, processamento digital de sinais.
Ela é tudo isso, tá certo? Nasceu com matemática, com algoritmos, depois se implementou-se isso, tinha que ser em máquinas digitais programáveis, não é isso? Então, computadores ou máquinas especializadas, né? O processamento digital de sinais, hoje a gente vê que ele vai entrar em todas as áreas. Ele é fortemente em telecomunicações, em áudio, em imagem, em vídeo, mas também em engenharia biomédica, até em finanças, você já vê aplicações de processamento de sinais. Bom, tudo vai virar processamento de sinais. Bom, o mundo hoje é digital. E a gente processa ou sinal ou é dado. O que não for dado é sinal. Não vai sobrar mais nada. Então, vamos puxar aqui mais uma, talvez, dúvida de muita gente. Então, você falou que é tudo, né? Então, também um chip, né? É tudo, né? Então, os chips também usam essa sigla DSP, mas é Digital Signal Processor, processador digital de sinais. Isso. Então, você vê, a sigla é bonita, né? Então, serve para tudo. Em então, português é PDS, né? Processador PDS. Digital de sinais. Mas não sei quem usa isso, né? Eu nunca vi. Só eu que uso lá. Mas então, gente, DSP também é o nome de um equipamento, tá certo? Então, é um equipamento que faz o quê? Processamento de sinais. Então, lá dentro ele tem o quê? Um DSP, quer dizer, um chip. Um chip DSP. E o chip DSP faz o quê? DSP. Ele processa o sinal lá dentro, certo? Não é isso? Então, tudo é DSP, né? O processador de sinais, o chip, ele é concebido com uma arquitetura diferente do processador Intel que nós temos no nosso microcomputador. O processador de Intel ele segue mais uma linha clássica, né, que a gente chama von Neumann, de coisas realizadas em série, uma depois da outra. O processador de sinais ele já é paralelizado. Então, ele consegue realizar mais coisas com a menor quantidade de instruções quando comparado com uma máquina Intel. Certo. Essa é a diferença, gente, entre estamos falando de chip, né? Agora a gente tem que localizar onde é que está a conversa. Chip, aquele circuito integrado. Então, a diferença de um processador tradicional em circuito integrado, que surgiu primeiro, né, antes do DSP, para um processador com a categoria DSP, é isso que o professor está falando. Quer dizer, ele tem uma arquitetura interna, às vezes até com o mesmo nome, né, mas ela permite, ela é apropriada para esse processamento em pipeline, que se fala, né, em paralelo, vai fazendo um pedaço na instrução, já está começando a outra antes de terminar a primeira, não é isso, professor? Então, sim, pode falar. Eu não ia te interromper. Na realidade, bom, para quem programou em Assembly essas máquinas, eu programei isso durante 5 anos, na época que eu trabalhei no CEPESC. Bom, enquanto você executa uma instrução, você já faz o endereçamento, você já abre um barramento, porque o processador da Intel, que está no nosso PC, ele tem um barramento que é chamado Tri-State, né, que é barramento de dados e de programa. Já o processador de sinais, ele é aberto, ele tem um barramento só para dados e outro só para programa. Então, enquanto ele está lendo o programa, lendo instruções que ele vai executar, e também está lendo dados. Então, ele tem várias partes que estão atuando em paralelo, enquanto o Intel não, ele vai fazendo coisa por coisa até gerar um produto de saída. Isso dá uma flexibilidade, né, bem maior para o processador de sinais. Então, e ele também, uma das diferenças, né, que a gente pode dizer é que ele foi otimizado para fazer conta. Não é isso? Quer dizer, que ele tem que processar sinais. E a conta mais comum no processamento de sinais é a soma de multiplicações. Então, ele é especializado, né, para fazer esse tipo digitais, todos os filtros digitais executam isso. Exatamente. Então, fazer um filtro, um equalizador digital, sempre é a soma de produtos. Então, ele é um processador que está especializado nisso, é a especialidade. O outro processador é mais especializado em mover dados, né, fazer pergunta. X é igual a Y? Sim, se for, vai para aqui, vai para ali. Então, é um pouquinho diferente a missão de cada um, né? Bom, quando se programa em Assembly, eu já programei Intel também em Assembly,
No início, você tinha uma vantagem, um em relação ao outro. O DSP ele é bom para fazer contas numéricas, e o Intel era bom para fazer mudança de evento. Não é como você está no computador, está usando, você está digitando, pega o mouse, e cada coisa, movimento, cada tecla movimentou o mouse de uma posição para outra, é um evento. Então, a máquina Intel era melhor em salvar pilha, salvar contexto e ir para outra situação. Coisa que não acontece no DSP. Se ele está trabalhando com áudio, ele vai trabalhar com áudio. Ele não vai ficar movendo, sabendo onde está a posição do mouse, não vai ficar sabendo de outras coisas que uma aplicação como um PC exige. Né? Isso é muito tempo atrás. Tá? Eu presumo que hoje em dia o DSP também deve ter uma facilidade muito melhor em trabalhar a pilha, porque na época você ia passar recebia uma amostra, você tinha que interromper, executar a função da amostra, você tinha que botar todas essas coisas na pilha. Né? Enquanto a máquina Intel, automaticamente, ela já fazia isso. Né? Então, quer dizer, ele tinha uma vantagem e ele tinha uma desvantagem em relação à máquina Intel. Tanto que, para fazer computador, eu uso o processador Intel e não vou usar um DSP. Exatamente. Cada um tem uma vantagem, né, no tipo de... Cada um tem um projeto diferente. Tem um projeto diferente, né? Inclusive, é interessante lembrar, né, dessa arquitetura que o professor está falando, é conhecida como Harvard, né? Harvard modificado. Tem o Harvard modificado. Se você conversar com as pessoas mais malucas aí dentro da eletrônica, né, vai falar dos processadores Shark, né, que é o Super Harvard, né, o modificado, e que está sendo utilizado hoje na maioria dos equipamentos de áudio, nos DSPs, não só nos equipamentos específicos para DSP, que nós vamos falar nisso daqui a pouquinho, mas nos equipamentos de áudio tem usado muito essa arquitetura. A outra arquitetura é aquela de von Neumann, né? Von Neumann. Como é que é? Von Neumann. Neumann. É o primeiro computador. É o primeiro. Né? É o primeiro conceito. Lá de 1940, da época da guerra, né? 43, Marco Anjo foi o primeiro computador digital. Né? Era um computador balístico, né? Né? Não uma calculadora que calculava, né, para atingir o alto da colina, qual é o ângulo, a velocidade do vento e tal, como é que eu faço para acertar lá em cima. Essa era a aplicação. Né? Eu acho que as duas arquiteturas ainda estão, vamos dizer, sendo produzidas em chips. Né? Não sei dizer exatamente, mas eu acredito que sim. Bom, é bom lembrar também, fazer um resuminho das aplicações que o professor falou, né? Quer dizer, não só na parte de áudio, nós estamos falando aqui sobre áudio. Então, áudio hoje, sem DSP, seja equipamento, seja chip, né? Hoje não está fazendo muito sentido mais. Então, assim, equipamentos que não usam o processamento digital de sinais na parte de áudio são equipamentos mais restritos, mais simples e às vezes não atendem a alguns projetos. Então, é importante que você que está assistindo aí conheça um pouquinho o que é isso, pelo menos, e na prática você vai saber qual é a diferença, né, quando você toma contato com os equipamentos que você está trabalhando. Então, isso é usado, né, na área militar, né, professor, também? Na realidade, o que se tem mais, digamos assim, evoluído em tecnologia de processamento digital no mundo era para a guerra eletrônica. Né? Eu acho que, mesmo hoje em dia, né? Teve a época da Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial, nós chegamos aí década de 50, quando aparecem os computadores digitais a transistor, a placas enormes, né? Aparece a linguagem de programação Fortran, linguagem científica, aí chega a década de 60, que aí aparece o chip, né? Aí chega lá em 1970, uma empresazinha com 14 funcionários, produz o primeiro processador, o 4000, 4005, não é isso, com complemento de palavra de Unibel, né, era Intel na época, né? Aí o processador de sinais já surge mais para o final da década de 70, lá para 78, essa arquitetura Harvard modificado, o processador TMS 320C10, é um processador em ponto fixo com 16 bits, que é o primeiro processador da Texas, que foi uma das pioneiras, né, no campo, né, do processamento digital e de tecnologia de processamento digital de sinais. Então, o processamento é usado para muita coisa, né? No caso do áudio, muita gente pensa
que só se usa processamento de sinal em uma dimensão. Não é verdade. A gente usa também em 2 dimensões. Quando eu falo dimensões, são, por exemplo, quando você pega uma imagem para processar, né, professor, são 2 dimensões. Você tem que fazer o processamento em 2 dimensões. Vídeo já são 3. Vídeo já são 3. Vídeo e estéreo já são 4. Já são 4. E o áudio, muita gente pensa que é só um, né? Quer dizer, um por canal. Eu não estou falando que são 2 porque tem 2 canais, não. São 2 dimensões em algumas aplicações. Tá? Então, o processador tem essa capacidade de lidar com todas essas questões. Professor, vou fazer uma pergunta aqui, que a gente está falando de DSP, né, que quando fala DSP, tem que saber o contexto, né, gente? Um DSP, mas a gente já viu que pode significar tudo aquilo. Para a gente conhecer essa tecnologia, essa coisa, é necessário conhecer matemática? Tem que estudar matemática? Como é que é, professor? Como é que é essa... No meu caso, eu tenho que estudar, cara. Toda semana eu estudo, não tem... Bem, eu trabalho com algoritmos, né? Então o cara me passa um problema, eu trabalho sob demanda, tá certo? O cara me dá um modelo do coração e eu preciso simular como é que funciona, se acontecer isso, e uma droga tem efeito tal. Olha, eu tenho que desenvolver uma matemática que simule aquilo. Então, desenvolver matemática, você tem que fazer o tempo inteiro, né? Bom, se desenvolve a matemática, mas muitas das aplicações são aplicações de tempo real. Não é? Uma coisa que eu estou falando é offline, que eu vou processar em um computador. Aí você está trabalhando, por exemplo, com áudio. Não é? Aí, de repente, eu tenho que desenvolver um hardware também. Eu desenvolvi um hardware, hoje se usa os chips de prateleiras, que os DSPs você encontra aí, né, a um custo bastante conveniente, tá certo? Essas máquinas que eu vi, que você comentou aqui, que você distribui. O processador é um super processador para aquilo que ele está fazendo. Né? Então, já é quase... Tá certo? Um canhão para te matar atirar uma mosca. Tanto que eu vi aqui um design de... Ele é programável, não é isso? Você faz aqui... Poxa, pode fazer, é possível. Eu falei, faz tudo isso. Realmente ficou uma coisa, né, bastante flexível. Né? Então, você tem que estudar matemática. Você tem que fazer... Para quem trabalha com isso. Uns só estudam matemática. Outros fazem algoritmos. Outros, além de fazer algoritmos, fazem um software. Outros fazem um hardware. Né? Mas, geralmente, numa equipe, se você tem alguém que faz o hardware, o pessoal faz o hardware e tem outros que vão fazer os algoritmos, vão implementar naquele hardware que você desenvolveu. Então, esse professor está falando é bastante interessante, né? Então, assim, no caso de um trabalho desse que ele está fazendo, o mais importante, o primeiro, é a matemática. O processador vai servir para fazer a conta que ele quer, o processamento, para fazer os cálculos que ele matematicamente definiu. Sei lá, uma transformada, um filtro. Então, começa da matemática, né? Vai para o processador. O processador hoje, nós temos processadores comerciais. Você pode escolher no mercado um processador que atenda aquela característica. Mas tem uma coisa interessante que você falou, Assis, que é a questão do real time, tempo real e não tempo real. Isso aí é interessante você... pontuar. Bom, exatamente eu geralmente diferencio 3 aspectos do processamento. Um, que é offline, eu gravei, botei lá no pendrive, vou levar para casa e vou processar. Tá certo? Como você comentou aqui antes, isso naquele bate-papo. Eu tenho um sinal com ruído aqui, me dá o sinal com ruído, agora eu vou lá para casa e vou tentar tirar o ruído. Sem querer te interromper, seria traçando um paralelo com quem está assistindo... Isso é pessoal offline. de estúdio. Isso. Estúdio seria um trabalho offline. Você tem todo o tempo da vida, nem todo, porque o cliente vai reclamar, mas assim, de preparar aquele material, né, depois de gravar. Mas aí o camarada reclama e o cara ainda demora mais um pouco, uma semana antes, tudo, ele não tem esse controle. Tem o outro que é o que eu chamo de online. Eu estou conectado ao processo. Por exemplo, eu vou num caixa de banco, tirar meu saldo, e vou lá e digito e aguardo. Se a rede estiver tranquila, bem rápido. Se estiver cheia, estiver com obstrução, aquilo vai demorar um pouco porque eu tenho uma prioridade menor frente a outras coisas. E isso, para mim, é coisa que eu classifico como online. E tempo real é comunicação telefônica. Eu estou falando, a pessoa tem que ouvir. Certo? Não vai ouvir daqui a 1 minuto, tá certo? E aí depois vai... Não. Os sistemas, eles geram atrasos. O sistema de processamento gera atraso. A mais rápida velocidade que eu posso processar alguma coisa é a velocidade da luz. Tá certo? Mesmo a luz, tá certo? Ela tem um atraso. Tá certo? Bom, então, mas o tempo real é o seguinte,
O input tem que ser igual ao throughput, a entrada tem que ser igual à saída. Eu comecei a falar, ele atrasou alguns milissegundos, que é o que acontece no telefone celular, e depois a pessoa começa a ouvir. Isso aí, para mim, é tempo real. Bacana. Então, gente, olha, quem está assistindo aí, trabalha com áudio, faz instalação de áudio, operação de áudio, isso é importante, essa diferença. Vou dar agora o exemplo de um áudio que você falou sem ser o... Online. O online. Online eu pensei num aqui também. Fala aí, João. Online é o operador ali, né? Você fala com ele, às vezes você não tem prioridade com ele, ou aumenta aí, ele não fala, não, peraí que eu já vou aumentar aí. Então, o online seria... Vou dar outro exemplo aí, VoIP. O VoIP, que usa a rede, que usa a internet, tá certo? O Voice sobre IP. O IP, ele é feito para ser online. Mas a largura de banda cresceu tanto que eu consigo mandar uma coisa que tem uma banda mais curta, como para o indivíduo do outro lado está achando que aquilo ali é uma coisa de tempo real. E hoje a gente tem mais outras coisas, do tipo IPTV, Netflix. Netflix era para ser uma coisa online. Mas ali você começa a assistir e de repente trava, porque a rede não conseguiu te transmitir. Mas tais coisas acontecem também com VoIP e com telefone também, dependendo da circunstância. Vou dar outro exemplo de online interessante para quem faz projetos aí de sonorização. Quando você faz um projeto de sonorização de um shopping, é online. Você vai botar lá a música, ou vai gerar uma mensagem ali no shopping, ou no estádio, ou em qualquer lugar. Esse delay não é tão crítico. Claro que não pode demorar igual o cara do estúdio, né? Espera aí que eu vou ver o que eu vou fazer, não. Mas assim, também não é tempo real. Então seria um exemplo de áudio online. Não é isso? Agora, o áudio em tempo real tem também. Tem também, música ao vivo. Música ao vivo, audioconferência, né? Então aí começa a ficar crítico. Então, às vezes, o equipamento que você usa para cada uma dessas 3 aplicações, ele pode ser diferente, né? Porque você tem uma premissa de processar rápido aquilo lá. E se o equipamento tem que processar rápido, como o cara que fabrica o equipamento não fabricou o chip, ele tem que botar um chip que processa rápido. Certo? Então, esse é o grande segredo e a diferença dessas três, vamos dizer assim, categorias, né, de comunicação. Bacana. Eu acho que eu vou aproveitar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou passar... Eu vou passar uns slides aqui para vocês sobre chips. Então, quer dizer, o que é DSP? Né? Está aí a perguntinha que nós fizemos no início, né? Bom, DSP é tudo aquilo, né? E é também chip. Então, eu vou passar uns slides sobre alguns chips que são utilizados em equipamentos DSP, tá certo? Processadores de sinal. Então, vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui é um resuminho daquilo que a gente falou, né, do hardware, né, a caixa específica para DSP, que pode ser uma caixa específica para DSP, e pode ser uma placa, PCI é a sigla que a gente usa aqui, né, placa de circuito impresso, embutida em outros equipamentos. Por exemplo, você pode ter um amplificador com a placa DSP. Então, os fabricantes fazem isso porque aquele equipamento pode ser modular. Você compra ele sem a placa, depois você, quero o processador dentro do amplificador. Então, você põe aquela placa lá. Ou um mixer, né? Por exemplo, você pode comprar sem processamento, depois colocar a plaquinha. Essa é uma opção. Mas esse embutido pode ser também um embutido mais pesado. Quer dizer, aquele embutido que o processador está soldado na placa-mãe do equipamento. Então, algumas pessoas perguntam para nós, né, assim, poxa, o equipamento, a caixa específica DSP está sumindo do mercado, a tendência é desaparecer? Olha, eu acho que não, porque assim, se você embute um processador num equipamento, você restringiu aquele processamento às funções daquele equipamento. Por exemplo, num mixer. Mixer é mixer, só faz mixagem. Então, se você tem um processamento lá dentro, você não pode usar esse mixer para alguma outra função genérica. Ok? E outra coisa importante dizer também desses equipamentos, que tem 3 tipos de arquitetura
que definem o equipamento, não é o chip, mas o equipamento onde ele vai ser usado. Que é a arquitetura aberta, a arquitetura restrita, que é uma arquitetura que serve só para algumas coisas, e uma arquitetura dedicada. A dedicada é essa, você pegar um chip DSP e botar numa mesa de mixagem, certo? Então é dedicada, só faz aquilo. A restrita às vezes uma das aplicações é inline, que a gente chama, que é assim, você entra com um sinal e vou processar ele em série, quer dizer, eu vou fazer uma filtragem nesse sinal, vou equalizar ele, vou dar um delay nele, vou botar um ducker, vou botar um compressor e sai lá na frente. É line, não vou fazer mixagem, não vou jogar esse sinal na outra porta nem nada, line. Então tem uma saída, uma entrada e uma saída. Isso normalmente é equipamento usado para aqueles line array, para você, cada caixa, você fazer um line de processamento de sinal para ela, ou caixa acústica comum, numa aplicação, que você quer equalizar aquela caixa acústica especificamente, você usa um line. É um equipamento mais simples. Agora, o equipamento de arquitetura aberta é o equipamento que você pode fazer qualquer coisa com áudio, entre aspas, tá? Então, mas antes de falar no chip DSP, nós temos que falar no conversor analógico digital, ADC, que a gente chama, Analógico Digital Converter, porque é aí que começa tudo. Então, se eu vou pegar o sinalzinho analógico, amostrar ele, não é isso? E pega aqui, né? Vou quantizar, exatamente, e pegar esse valor aqui, primeiro, em analógico, e aí transforma esse valor em digital. Número. Em número. Então, eu posso usar uma quantidade de bits que pode variar de, sei lá... O DSP vem daí a sigla. O DSP vem daí, né? Processamento de sinais em dígito, por isso que é digital. Pois é. Por dígitos. Exatamente. Por números. Exato. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, porque é importante. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui ali num equipamento, tirei uma foto da placa do equipamento, porque eu estava curioso e eu queria identificar. Outra coisa, gente, por que a gente está falando tanto de chip? O equipamento não faz nada mais do que o chip faz. Então, se você tem um chip com a relação sinal-ruído de 100 dB, não adianta dizer que o equipamento tem 120 dB de relação sinal-ruído, porque não dá para acreditar, né? Então, o chip manda. Então, às vezes, é interessante a gente olhar para o chip. Então, nessa foto aqui de um equipamento, um DSP, a gente dá uma ampliada e vê o seguinte, identifiquei aqui um chip AKM, acho que é uma empresa coreana, não sei, Akai, não sei o quê. Ele tem aqui um conversor analógico digital, tá? AK4620 AFV, tá bom. Então, eu quero saber o que é isso, eu quero entender esse equipamento. Então, identifiquei aqui o conversor e vou lá no datasheet dele. A minha imagem está bem em cima do foto dele, mas não tem problema não. Então, quando eu olho aqui no datasheet, eu vejo o quê? Ele é um conversor 24 bits, 192 kHz. As duas especificações que mais interessam para a gente, para quem instala áudio, quem trabalha com áudio. O que significa? Cada amostragem daquela ele faz uma quantização em 24 bits. Você sabe que o ouvido humano só consegue perceber 12? É mesmo? Essa é a capacidade, ou seja, ele é muito redundante também na quantização, não só na amostragem. Então, pois é. Então, esse padrão, aliás, de 24 bits é um padrão super comum. Se você olhar todos os processadores, equipamentos, até mesa de som, aquelas super mesas, tudo em geral, 24 bits. E 192 kHz, aí você fala, pô, mas que exagero, né? Para que 192 kHz? Nós tivemos uma live aqui, discutimos isso, né, do trabalho que está sendo feito por aquela associação japonesa, que, segundo eles, viu, Assis, isso é uma coisa interessante, segundo eles estão tentando padronizar uma codificação de áudio para que seja mais genérica, mais durável e tudo. Eles estão propondo 382 kHz de frequência de amostragem. Os cara... Sim, não. Porque tem outras... Se você super amostra o sinal, as suas amostras são suaves. Então, é o que eu comentei no início, o processamento de sinais, filtros digitais, qualquer coisa, é predição. Quando a coisa torna mais suave, é mais fácil de prever.
Tá? Quando você comprime, gera isso no formato comprimido, você também consegue comprimir muito mais. A quantidade de bits que você consegue do sinal a 320 ou a 48, às vezes é muito parecido, não tem muita diferença. Mas o 320 te dá uma riqueza muito maior. Porque tem coisas que a gente ouve na banda dos 20K, mas os caras descobriram que tem coisas que são do psique humano, da pressão acústica a altas frequências, que você dá um outro tipo de sensação, alguma coisa acima dos 20 kHz. É verdade. Bom, então eu estou mostrando que aqui com o datasheet eu consigo matar. Então eu vejo esse datasheet, eu vejo que esse chip ele tem 2 canais, está vendo? Ele consegue fazer a digitalização de 2 canais, passa isso para digital e solta aqui de forma serial lá para o processador, que o processador vai se virar. Então esse componente, ele tem diferenças de fabricante, de qualidade, que o que é o quê? Relação sinal-ruído, que está aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem vários métodos de medir a relação sinal-ruído, mas digamos, relação sinal-ruído 92 dB dessa forma, medido de forma diferencial 100 dB, e simplesmente sinal-ruído 110 dB, 113. Então... Muito dB. Hã? É muito. É muito dB. O ouvido não tem percepção. Não tem. Mas então, esse equipamento onde esse troço está colocado não vai passar, a relação sinal-ruído vai ficar restrita para começar ao AD. E fora o que tem na frente. Se tiver coisa pior, É sempre o pior. caminho, né? A especificação do equipamento é aquela do pior componente, né? E ainda tem mais uma coisa, tem o ruído numérico do processamento feito pelo processador. Por isso que talvez ele use bit de 24, um conversor AD de 24 bits. Porque é bastante redundante, então esse ruído causado nesse processo não vai ser capaz de ser perceptível por um ouvido humano. Porque 92 dB é muita coisa. É muita coisa. Então, aí o outro componente, depois do processador de sinal, é o conversor digital analógico, né? O processador processou tudo, ele tem que passar para analógico de novo para mandar isso para frente. Aí a gente continuou investigando essa placa e vimos lá, ó, PCM4104. O que é? É um conversor da Burr Brown digital analógico. A gente vai de novo no datasheet e vê que ele é 24 bits, 216 kHz. Mas o conversor digital analógico é um componente, digamos assim, entre aspas, de menos importância, desde que não introduza ruído mais do que a relação de tudo que tem para trás. Claro, ele é mais simples, vamos dizer assim, eletronicamente. Ele só tem que basicamente fazer um filtro. E assim, nesse datasheet, o próprio fabricante mostra, olha aqui, ó, saiu aqui o sinal digital, você faz aqui um filtro com um amplificador operacional único, ele já põe a saída aqui, ó. Então, um único amplificador operacional já transformou o sinal analógico do que estava sendo processado. Bom, então vamos lá mostrar rapidinho o DSP. Tirei a foto da placa e vi lá que essa placa tem 2 processadores. Aí eu vou dar um zoom aqui, eu identifico aqui que o processador é um processador da Texas Instrument, TMS 320C6727. É esse aqui o processador. Eu vou lá no datasheet dele e vejo, né? Que tiver aí, professor. Ele é um processador em ponto flutuante, né? E internamente ele tem um multiplicador de 64 bits. E tem 2 registradores de 64 bits. Então você pode trabalhar como é que chama, fala em português? Precisão simples, 32 bits, né? Que é o normal dele, ou em precisão dupla, né? Utilizando esse hardware interno de 64 bits. Certo. É fantástico esse processador. O clock dele ali varia, você me disse que vai até 600 MHz, né? Mas se você olhar ali a capacidade de processamento dele, vai assim a 2100 megaflops, que é 2.1 gigaflops, é muito, eu diria que é muito cálculo, muito além do que se precisaria para um processamento de áudio. Então é um processador que sobra para uma aplicação dessa aí. Então, é um processador já atual, né? Porque assim, eu estou indo pelo método mais prático possível. Peguei o equipamento, desparafusei, abri a placa, olhei, procurei, tirei uma foto e identifiquei o processador. Então,
é um chip que está sendo utilizado hoje, pelo menos nesse equipamento que eu abri, e pelo que eu sei de outros equipamentos, vários utilizam esse mesmo processador. Aí eu fui em outro equipamento, fiz a mesma coisa, abri lá o equipamento e tal, e achei lá, fui procurar o processador. Aí eu vi logo esse chip, porque eu já identifiquei fácil, porque olha aqui, ó, SHARC, Super Harvard, né? Isso. É aquela arquitetura que o professor falou, Super Harvard aprimorada, avançada. Uma coisa interessante é que aquele outro processador primeiro que você mostrou, ele tem 144 pinos. Esse aí tem 176 pinos. Ou seja, a placa de circuitos para você implementar isso aí, eu suponho que tenha que ter pelo menos 6 faces, entre 6 e 10 faces. Isso é uma observação interessante, hein? Porque para chegar tanto sinal em tanto pino, né, você tem que fazer o sanduíche, né, que o professor está falando. A placa tem que ter sanduíches e corre sinal em todos os andares, né, vamos dizer assim, da placa. Né? E geralmente ele é soldado um robô que faz isso, né? Porque ele é surface mount, mas são tantos pinos, são tão juntinhos, que você precisa de um robô para fazer isso, né? Apesar que o Florencio, o colega que nós comentamos há pouco, disse que tinha um cara lá que fazia isso, né? O cara que trabalhava para ele que fazia. Com ferro de solda. Ele foi lá e conhecia. Com ferro de solda. Agora esse ferro de solda, a ponta do ferro de solda tem que ser o tamanho da agulha, né? O cara deve enxergar muito melhor do que qualquer outra pessoa. A acuidade visual dele deve ser de águia. O cara é uma águia, né? Mas olha só, gente, essa foto aí tirada bem de perto, você imagina o tamanho desse chip, ele tem o quê? Deve ter o quê? 1 polegada, no máximo. Olha a quantidade de pinos que esse troço tem, 176. Né? Então, impressionante, né? Então a gente vai lá, identificamos aqui, o processador é esse, da Analog Devices, é um dos líderes aí, fabricantes desse tipo de equipamento, de chip. Então pegamos o datasheet novamente, o formato do datasheet é um pouquinho diferente, né, professor? Quer falar um pouquinho sobre esse? Esse processador aí é 32 bits, ele disse que era 32 e 40 bits, também é uma arquitetura Harvard modificada, parecida com aquela lá. Cada indústria, cada empresa segue uma linha de projeto, né? E a Analog Devices já faz processadores de sinais há 30 anos. Né? Então, tanto a Texas, na Texas já faz aí que o primeiro processador da Texas é de 78, 30 anos. Né? Analog Devices, pouquinho depois, eu acho que 90, 91, já tinha um processador de sinais também. Então, ele mostra umas coisas interessantes aqui no lado, num quadrinho, né, para fazer uma transformada de Fourier rápida, que é o FFT, complexa, né? 1024 pontos, ele leva o quê? 23 microsegundos. E assim por diante, tem aqui, por exemplo, o que é importante para áudio, isso aqui também é importante, dependendo da aplicação, mas ele faz... um tap de filtro, quer dizer, um degrau do filtro digital, ele consegue fazer em 1.25 nano. Esse aqui é 400 MHz de clock, né? 450 MHz, ele um pouquinho mais rápido. Ele, enfim, tem aqui alguns outros dados. Não vamos entrar em detalhe. Gente, olha o curso, hein? Vai ter um curso aí. A gente vai... Eu tenho que fazer também, não? O professor vai fazer a prova para vocês. Bom, aí eu fiz um resuminho aqui, tá, gente? Para mostrar mais ou menos alguns exemplos. Bem, eu já trabalho com processamento de sinal há muitos anos. Comecei basicamente em 1982, lá na UNB, né? Com os professores lá da UNB. Eu era aluno ainda. O professor aqui era aluno, né? Era aluno na época, assim como eu, né? Eu fiz o mestrado lá também. E assim, logo depois que eu fiz o mestrado lá e comecei a trabalhar estudando essa questão de processamento de sinal, eu já fui para a prática, porque eu trabalhava numa empresa que tinha que desenvolver modem. Então o modem, na época... sigla de modulador, demodulador, né? Modulador, demodulador. De sinais. Então ele era um transmissor de dados, um equipamento de transmissão de dados. E na época, só para vocês terem ideia, um pouquinho antes... Um modem custava uma fortuna, né? Um modem de 4.800 bits por segundo custava $5.000. Usava linha telefônica analógica. Linha telefônica analógica comum. Então era um absurdo de caro. Então, assim, aqui no Brasil, na época, havia-se condição de desenvolver equipamentos, nós de fato desenvolvemos, né?
E tinha uma lei de informática também? tinha a lei de informática que protegia e tal. Muita gente meteu o pau nessa lei, mas acabou desenvolvendo, assim como... Ajudou muitas empresas tecnológicas, né? Ajudou. Muita gente aprendeu com isso, eu inclusive, a nossa equipe lá na época. Então, nós começamos a estudar, eu comecei a estudar o chip processador, antes desse aí, esse primeiro da NEC, que para mim foi assim, para mim é o primeiro chip processador de sinal que surgiu no planeta, por causa das características dele que são mais próximas daquilo que a gente falou que é um chip processador de sinal. Antes dele, teve um chip da Intel, e 2920, se não me engano, que dizia que ele lançou a maior propaganda dizendo que era processador de sinal, mas ele não era um processador de sinal, porque ele não fazia todas as operações necessárias, tinha que usar periféricos. Depois, quando saiu esse NEC, aí ele permitiu você fazer um projeto de modem 4.800 bits por segundo, na época era chamado de modem de alta velocidade. 4.800, gente. Hoje, o modem do seu celular aí, ele é 5 megabits, né? Então, assim, não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Mas então, nesse resuminho aqui, só para mostrar para vocês uma historiazinha, o ciclo de instrução desse processador era 150 nanosegundos. Então, para fazer um modem, eu tinha que amostrar o sinal que chegava da linha telefônica a 9.600 Hz. Então, me dá um período de 104 microsegundos, ou seja, o intervalo entre uma amostragem e a próxima era 104 microsegundos. Então, eu tinha 104 microsegundos para fazer o processamento daquele sinal. Receber, equalizar, demodular, sincronizar, tudo aquilo eu tinha que fazer dentro de 104 microsegundos. Como o processador levava 150 nano para cada instrução, eu tinha condição de usar 690 instruções, apenas. Eu tinha que fazer tudo isso com 690. Então, na época, nós tomamos uma decisão, era na Rede Tecnologia, onde eu trabalhava, né, eu era o responsável por esse projeto. Foi uma decisão muito importante na época. Um processador ficava muito no talo, muito apertado. Nós usamos 2 processadores de sinal da NEC para fazer o modem. Um para transmissão, outro para recepção. Foi a decisão mais acertada, o projeto saiu rápido e conseguimos colocar em 690 a 600. Isso aí acho que é 88, né? Tem 30 anos isso aí, não? Foi. Isso aqui tem 30 anos, gente. Nós estamos falando da época das cavernas, tá? E só uma comparaçãozinha aqui do lado, né, na coluna do lado, nós temos aqui, se fosse usar esse processador para áudio, que eu preciso normalmente amostrar em 48 kHz, que é o áudio profissional, né? Sem falar no CD, né? O CD é 41, né? Mas assim, o áudio profissional usa 48. Então, 48 kHz me dá um tempo só de 20,8 microsegundos. Então, se eu fosse usar esse processador, eu só conseguiria fazer qualquer coisa que eu queira fazer, 135 instruções só, não dá para fazer quase nada. Então, gente, realmente é da época das cavernas. Aí o tempo passou, nós evoluímos lá, já foi aqui, esse aqui foi mais ou menos em 82, eu acho, né? Não sei. Esse aqui já, eu até anotei aqui, foi em 91. Em 82 você não estava na Coincisa? Não me lembro mais, rapaz. Eu sou mas eu lembro disso, cara. Era? É. O chip... Não. Eu acho que isso aí é de 88, né? Então foi na Coincisa. Acho que não. Não é isso? Não sei, eu sou ruim de data. Então, mas eu anotei aqui, porque eu sou ruim, eu anotei. O chip foi lançado em 81, não. Eu acho que eu estava na rede. Eu tinha saído da Coincisa e estava... Eu não lembro de nada porque eu não tinha nascido ainda. O João não tinha nem nascido. Não tinha nascido. Mas então, esse outro aqui já foi 10 anos depois e a gente já fez trabalhos com eles também. Um comentário aí, 88 também, foi quando, 89 eu acho, o projeto SIGSCOPE que nós fizemos para a rede, você lembra daquilo? Lembro. Processamento de sinais aplicado ao desenvolvimento de modems. Exatamente, lembro. O Malvar, né? Foi, exatamente, lembro. Então, para esse outro aqui já é o ciclo de instrução 25 nano. Então, no 104 micro, eu já consigo botar 4.160 instruções. Então, já foi possível desenvolver o modem 9.600 bits por segundo, usando esse processador. Para áudio, ele daria 830 instruções, já também é uma coisa meio michuruca. Aqueles 2 processadores que nós olhamos aí, que eu acabei de mostrar, eles são muito parecidos. São ponto fixo, né? Porque o 51 é ponto fixo, né? Fica 2 bits. Isso aqui era ponto fixo, aqui já é ponto flutuante, esses 2. Já é uma...
já é Um grande salto. um salto grande, né? Não, aí em cima ali você tinha que trabalhar com ruído o tempo inteiro. Qualquer operação numérica era ruído. Você tinha que fazer uma raiz quadrada, não tinha. Você tinha que desenvolver uma série de Maclaurin no entorno do valor para poder tirar uma raiz. Era coisa de... Não, e tinha que trabalhar com tabelas, né? Como a gente calculava o seno, montando uma tabela de seno para buscar, para fazer o ajuste do sincronismo, né? E gente, mas era legal, né? Interessante. Então, aí esses dois aqui já são da ordem de 2,5 nano, que para áudio aí já permite 7.400 instruções dentro de um ciclo de clock, né, vamos dizer assim, da amostragem. Mas então seria interessante agora o João... Eu vou falar. Vai, diga. Temos alguns participantes. O Álvaro Neiva, o Luiz Sá, também o André Soares, ele mandou os parabéns pelo trabalho e pela palestra. O Carlos Alberto Júnior, ele está perguntando se vocês vão abordar filtros FIR e IIR. Você entendeu? Não, eu não sou da área, gente. Não, FR é de Finite Impulse Response, IR é de Infinite Impulse Response. Resposta finita ao impulso ou resposta infinita ao impulso. Bom, isso aí é que eu vejo no meu curso de processamento de sinais, aí 50% do curso é só sobre isso aí. Bom, gente, a pergunta é interessante, eu vou complementar aqui, professor. Os equipamento processador de sinal, nem todos fazem o filtro FIR, de resposta finita. Nem todos fazem, né? Então, por quê? O resposta finita, ele é longo e tem um tempo de processamento grande para fazer isso. Em compensação, tem vantagens, né? Não tem distorção de fase, né, e tal. Ele exige um esforço computacional bem maior que o IR. O IR é mais simples, é realimentado, então assim, ele tem o problema da fase, que às vezes não fica legal a resposta em fase, mas alguns equipamentos que a gente comercializa, alguns têm, outros não têm, tá? Não sei como é que é o nome da pessoa que perguntou. Carlos Alberto Júnior. Carlos, então assim, realmente se você precisa fazer o filtro com resposta finita e vai comprar um DSP, você tem que perguntar para quem está te vendendo se esse DSP faz esse filtro, tá? Então eu queria passar para o João... E outra coisa, se ele tiver interesse, ele pode procurar hoje na internet, tem muitas informações, tem muitas apostilas, o que é um filtro FR? O que é um filtro IR? Quais são as técnicas de projetos de IR? Quais são as técnicas de projeto? Tudo isso aí hoje se encontra na internet. As vantagens, desvantagens. Isso. Mesmo porque... o IR pode ser estável, né? O FR com certeza vai ser sempre estável, né? Tem várias assim, coisas interessantes para serem estudadas. O finito, né, professor, ele tem uma dificuldade técnica de implementação, porque você tem que fazer os seus cálculos, definir o filtro e passar os steps, né, vamos dizer, os parâmetros do filtro para o processador. É assim que o processador posso até trabalha. mostrar aqui. O João vai mostrar. Então eu vou passar para o João, que ele vai dar uma repassada na... Isso, vou dar um apanhado geral do que a gente já conversou aqui, né, aplicado a um exemplo de processador que a gente é distribuidor. Tá? Então, eu tenho aqui na minha tela o software onde a gente faz a programação, a configuração. Essa ferramenta é fornecida pelo fabricante do produto. Do DSP equipamento, vamos dizer assim. Então, João, só já interromper você e dá mais uma introdução na coisa. Então, o João vai mostrar, eu assim, comprei o DSP. O DSP é igual um computador sem software. Então, eu tenho que gerar o software ou a aplicação que vai rodar ali dentro para fazer o que eu quero. Então, como o João está falando, é de um processador arquitetura aberta. Então, eu posso onde fazer não tem nada coisa. definido. Nada definido. Nada vai definido. mostrar como se define vamos dizer, a cadeia de processamento, né, dentro daquele equipamento. Então, ele vem vazio, em branco. Alguns processadores ele já tem a cadeia definida. Então, você não tem como mudar um bloco de posição, tem que ser sempre daquele jeito. Às vezes você consegue mudar o caminho, né? Às vezes você tem uma matriz onde você consegue mudar alguma coisa, mas a ordem dos blocos de processamento é fixa.
Nesse caso aqui, tudo é flexível. Você coloca na ordem que você quiser e configura como quiser. Mas deixa eu te perguntar, o fabricante, por exemplo, ele também já não te dá um template? Se você tem alguma dificuldade, assim, que já gera alguns exemplos, digamos assim. No caso desse aqui, ele tem exemplos na ajuda dele, no F1 lá, na ajuda dele. Em outros, ele já traz alguns blocos, ou algumas configurações prontas. E de qualquer um dos dois jeitos, você consegue chegar naquilo que você precisa. Mas é sempre importante saber o que está fazendo. Então, aqui na minha tela, o início é o quê? Eu vir aqui, abrir o software e venho aqui em New para criar uma nova configuração. Então, eu escolho um dos DSPs ou o DSP que eu adquiri. Então, vamos aqui no Hall 3S. Vou não salvar a configuração que eu estava com ela aqui. Vou abrir uma nova. E aí eu tenho duas abas principais, Hardware e Processamento. Então, na aba Hardware, eu tenho o quê? As entradas e saídas de áudio analógico. E deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, então, eu tenho a parte verde, são minhas entradas de áudio analógico, e aqui no laranja, as saídas de áudio analógico. Tem algumas portas aqui para eu colocar conversores analógicos digitais remotos. São duas portas, então aqui eu tenho vários conversores digitais analógicos para eu colocar remotamente ligado ao meu processador. Tá? Então, eu posso escolher qualquer uma delas. E aqui eu defini dois, um em cada porta. Aí, na outra aba, eu tenho três outras abas aqui para ajudar, onde a gente começa realmente a configurar o processamento. Então, aqui eu tenho as minhas entradas, lembram que eram verdes lá na aba de hardware? Então, elas estão aqui, minhas entradas. E aqui, minhas saídas. Então, eu tenho aqui, de um lado, as minhas entradas, do outro lado, as saídas. Agora, a gente passa para definir os blocos de processamento. Então, eu tenho os dinâmicos, AGC, ANC, compressor, gate, limiter, e aí começam os filtros. Eu tenho uma série de filtros aqui entre filtro paramétrico, filtro equalizador gráfico, equalizador paramétrico, crossovers. Aqui está o filtro FIR, né? Então, para exemplificar lá para o Carlos, o filtro FIR, como é que funciona? Eu puxei o bloco de filtro FIR. Quando eu clico nele aqui, você vê que não tem nenhum parâmetro aqui para eu... Isso é a resposta e frequência do filtro. Exatamente, não tem nenhum parâmetro para eu configurar aqui para eu regular. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que importar um arquivo para dentro dele, são os TEPs. Eu tenho que importar um arquivo de TEPs para dentro dele. Porque o TEP já é resposta no domínio do tempo. Já é resposta temporal. Então, resumindo, que você tem que pegar lá e fazer um trabalhinho de engenharia, aí, que é da matéria lá do professor. Exato. Calcular o filtro, com corte na frequência tal, não sei o quê. Faz o cálculo, a resposta são os TEPs, aí você importa os TEPs para ir. Então, a pessoa que vai fazer isso já tem que ser uma pessoa mais especializada no processamento de sinal. Tem inclusive, algumas ferramentas que você simula, por exemplo, vai aplicar um filtro FIR em um arranjo de caixas. Né? Então, você define o arranjo, define o ambiente, e aí o software vai gerar o arquivo FIR para você carregar no processador. Você sabe qual é o tamanho máximo de TEPs que você pode ter? Aqui de cabeça não, mas eu consigo ver na ajuda, com certeza vai ter lá a quantidade. Tem várias ferramentas para fazer projetos, né, de filtros hoje, né? Até gratuitas que você vai achar na internet. João, sim, temos uma pergunta. Opa. O Daniel Castilho, ele quer saber qual a linguagem de programação você usa nesse software que está mostrando. Bom, nesse software aqui, a linguagem é puxar o bloquinho e arrastar. E depois essa programação gráfica, né? Hoje em dia, quem programa, por exemplo, C#, que é a linguagem C da Microsoft, ela tem uma caixa, uma porção de caixas visuais que você vai montando a sua interface, no caso aí, para o Windows. Eu comentei com o João mais cedo que também é o LabVIEW,
que é desenvolvido pela National Instruments, que a gente usa muito na universidade para desenvolver projetos de filtro. A gente consegue colocar essas coisas aí para instrumentação biomédica, por exemplo, e aí você vai fazendo um desenvolvimento gráfico, né? Isso aí é da empresa. Tá certo? A empresa desenvolveu isso. Por detrás disso aí deve ter algum sistema, alguma linguagem. Eu chutaria que é C. Tá certo? Quase todas as ferramentas são desenvolvidas em C. Respondido, Daniel? Agora, para o Daniel, só complementando, então, para quem vai usar o equipamento e configurar, não há linguagem nenhuma. É abrir a tela, puxar o bloquinho, arrastar, botar ali na área como ele está fazendo. Ele puxou. Chama isso de linguagem, tá? De botar esse bloquinho já. Seria uma linguagem gráfica, né? Assim, de arrastar. O cara chega lá, o programa em LabVIEW. O LabVIEW é uma coisa muito. Tá certo? Ele sabe montar os bloquinhos, né? Sim. O João vai mostrar lá. E aqui, ó, então, você aqui tem a seção de filtros, uma porção de filtros aqui, crossovers e tudo mais. E a gente tem uma miscelânea aqui, onde a gente tem controle de nível, geradores de ruído, delays, mixers, matrizes. Cara, isso é show, hein? Tem muita. E aqui é legal que tem uma seção onde já tem umas coisas já meio prontas. Então, um barramento para distribuição de programa sonoro, a estação de aviso, zonas de aviso. Isso é muito interessante para quando você vai fazer a programação e olhar o seu projeto. Você já tem coisas já pré-prontas aqui que te economizam um tempo muito grande. Então, a configuração, né, a programação do DSP é bem simples. Você define o que você precisa fazer, vem aqui e pega o bloco. Então, vamos pegar na entrada aqui e definir um equalizador paramétrico. Bom, então, saindo aqui da entrada de sinal, eu quero que entre no equalizador paramétrico. Bom, o que eu tenho dentro do processador paramétrico? Eu clico aqui e pronto, eu tenho um filtro passa-banda aqui, já definido nas pontas do espectro, e um filtrozinho aqui. Mas, poxa, um paramétrico com um filtro? Não, a gente pode colocar outros filtros aqui, quantos você precisar. E o interessante é que aqui você não tem limite na largura do filtro, né? Você tem como estreitar muito mesmo. Eu queria um negócio desse aí para mim. É super fácil. Legal. Muito fácil de configurar. Não tem matemática, né? Essa aqui o professor vai gostar. Aquilo ali é um polo, mas eu estou vendo ali, é o polo próximo do círculo unitário, o outro ali está puxando um zero para cima do círculo unitário ali, assim, eu consigo ver. Você consegue ver a distorção de fase que o filtro está causando, né? Olha o que aconteceu lá no NOT, né? Que a gente chama de NOT. A NOT tem um zero em cima da frequência específica. A larga banda desse NOT aí. Vamos lá, esse aqui. Pode puxar o NOT lá embaixo, 0 dB. Aí, olha lá, a fase dá uma melhorada, tá vendo? Agora, quando vai fechando o NOT, a fase vai ficando... Claro, se tiver transição abrupta, significa violenta. descontinuidade na fase. Quanto maior a derivada ali, maior você tem. Então, a gente vê, quer dizer, eu ia falar que a gente vê visualmente, né? Mas quando a gente faz os cálculos, às vezes a gente não tem essa visão tão nítida do que vai acontecer. Hoje, assim, na universidade, você tem ferramentas tipo o MATLAB, que tem toolbox específico para processamento de sinais. Aí tem essas coisas aí, mas esse negócio de puxar e montar... Isso é simples assim, né? No MATLAB vai algumas linhas de código lá. Então, é bem assim. Então, vamos supor, aí daqui do equalizador eu quero que passe por um compressor. Então, puxo aqui, ligo no compressor. Para mim tá bom de processamento, para qual saída eu vou ligar? Vou ligar nessa. Aí tem uma vantagem do digital, né? Eu quero ligar em outra saída, não tenho queda de sinal, só ligo de um para o outro aqui, pronto, acabou. Então eu tenho o mesmo sinal em duas saídas. Cara, que legal. Tá? E aí, só mostrar para vocês rapidamente uma configuração que já está montada aqui, que mostra aqueles blocos que eu falei que já vem pré-programados, né? Então, a gente tem um combine, que é um combinador de salas, onde você tem duas salas que, ora elas estão separadas e ora elas são contíguas, elas se unem. Então, é bem interessante. Ele configura aqui, eu tenho duas salas juntas, eu desmarco aqui, eu tenho duas salas separadas. Mas, poxa, eu vou ter que entrar no software para ficar desmarcando e marcando essas salas? Não, você pode criar uma interface web com os controles daquela sala. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu criei aqui uma interface web, uma para o auditório A, onde eu controlo o microfone do púlpito,
uma entrada line que esteja no púlpito, então eu tenho um conversor analógico digital lá no púlpito, um conversor remoto, e eu tenho o volume geral da sala. Além disso, eu posso, lembra do barramento de programa, eu posso selecionar qual a fonte de programa que eu quero, tanto para o auditório A quanto para o B. Quando eu vier aqui no A mais B, eu clico aqui, quero os dois juntos, e pronto, eu tenho os controles aqui novamente. Então, hoje, os DSPs têm uma flexibilidade muito grande, né? A gente consegue ter não só aquelas ferramentas básicas ali, equalizadores, né, filtros, compressores, mas ter essas interfaces para utilização e tudo mais, é muito interessante você ter isso numa ferramenta à mão. João, mostra rapidinho lá o compressor, só naquele bloco lá, dá uma clicada para o Vamos pessoal lá. ver. Puxar aqui o compressor. Pronto. Duas perguntas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um compressor. Olha só como é que é fácil, gente, o compressor. Vamos lá. Muito simples. Eu tenho aqui o threshold, que define o ponto onde o meu compressor começa a atuar. Então, vou definir aqui que eu quero que ele comece a atuar em menos 45 decibels, né? A gente aprendeu isso numa live. Decibel. A razão de compressão, né, de 2:1, 3:1, até 10:1. Agora é interessante aí, João, quando o compressor se abaixa, mexe naquela linha lá, da segunda depois do que iniciou, depois do joelho do compressor. Aqui. Mexe na linha, ela fica horizontal. Aqui na razão de compressão. Isso. Quando ela fica horizontal, você fez o quê? Um limiter, limiter. Né? Um limitador. Quer dizer, quando o sinal chegar naquela amplitude, pode aumentar o nível embaixo na horizontal, ó, que em cima ele não aumenta. Exato. Aqui, então você vai desde um limiter até um compressor numa, vamos dizer, numa taxa de compressão. Isso, bem alta. Alta, se você quiser, ou baixa, dependendo da aplicação que você vai Exato. precisar. Por que a gente não tem aqui alguns compressores? A gente tem a razão aqui que quando você chega no máximo, ele está de infinito para 1. Por que nesse caso aqui a gente não tem infinito para 1? Porque a gente tem o bloco só de limiter aqui. Existe um bloco específico para limiter. Para limiter. Olha lá. Pronto, está aqui. Mais fácil. Mais fácil, mais rápido. Exatamente. Né? Não precisa exagerar. O limiter é um compressor exagerado, né? Então é bem simples, bem fácil, bem rápido. Então você sabendo o que você precisa, rapidamente você chega na programação do seu DSP. Maravilha, João. Temos mais participação. O Fabinho Duarte, ele quer saber qual a influência do Phase Locked Loop PLL para o DSP e como funciona. Bom, esse DSP, João, não sei se ele tem o bloco PLL, que é Phase Loop. PLL não tem. Não tem. Como é que é o nome dele? Fabinho? Fabinho Duarte. Fabinho Xará. Você vai ter que construir o PLL. Sinto muito de falar isso, mas o PLL não é difícil de construir com os blocos que o processador já tem. Não é isso? O PLL é um circuito realimentado, né, que você vai estabilizar. Você deve estar falando, não sei se é PLL de amplitude ou de fase, ou de que você está falando, mas assim... Não seja de fase, não? Hã? Eu acho que é de fase. Em geral é de fase, né? Tá, porque o PLL de amplitude é a AGC que a gente chama, né? Mas enfim, então o PLL de fase, você vai ter que construir os blocos, mas é coisa simples, mas está fora um pouquinho do escopo da nossa apresentação. Manda seu e-mail para a Ilvana, que nós vamos ter um treinamento, aí nós vamos mostrar como é que faz o PLL. Tá, mais uma participação. O André Soares, ele quer saber qual a melhor opção de software aberto ou não, tanto na análise de engenheiro, fabricante e usuário, ou usuário. Qual que é o melhor software? Esse aqui é o Anderson Soares. Software, eu fiquei sem saber o software. Análise de quê? Análise de quê, né? Ele perguntou... Aberto ou não. Qual seria a melhor opção de software aberto ou não? Tanto na análise do engenheiro, quanto na análise do fabricante, quanto na análise do usuário. Acho Bom, que ele faltou, se ele puder... Talvez da arquitetura, exatamente né? o que ele quer analisar, né? se você estiver nos ouvindo, como é o nome? Desculpa, Ilvana. André Soares. André, se você puder aí, você está ao vivo, se você puder especificar mais que tipo de análise que você quer fazer, por exemplo, um processador desse, ele tem condição também de funcionar como um equipamento de teste, tá? Porque De análise. De análise. Eu vi, ele está fazendo análise. Exatamente, você pode fazer análise. Receber um sinal, você pode medir a amplitude desse sinal, você pode medir o espectro. Quer dizer, você tem uma Qual é o série... espectro de amplitude do sinal?
aqui e mostra para o usuário? Não, o espectro Aqui não o mostra. espectro não mostra a amplitude. É, Mas dá para fazer uma Dá para pequena estimar. análise. Se você no final, fizer, aí, no tem espectro. como programar para você ter uma ideia do conteúdo espectral do sinal. Sim. Porque você pode usar filtros e tudo. É. Ou seja, tem um trabalho aí, na verdade, de construção de diagrama em bloco do negócio para você chegar onde você quer. A capacidade dele é grande. Então, se nesse meio tempo você puder completar a tua pergunta, aí nós vamos dando um andamento. Ok. O Álvaro Neiva, ele também faz uma pergunta. E a soma? Somadores? Soma? Sim, a soma é o bloco mixer. Nós Mostra temos aí, João. aqui... Só temos... Isso faz o que a gente chama de combinação linear. Ele dá um ganho e soma, né? Isso. Nós só temos aqui 4 Você mexe tipos no de ganho do combinações. sinal e soma. Ou 4 tipos de somadores, né, de mixers. Né? A gente tem o mixer comum, que são várias entradas e uma saída. Você Vai lá, João. Você vê que Ó, como é simples. Eu peguei Álvaro Neiva. E a soma? Somador? Álvaro, você bota o mixer lá, João, por ó, favor. um mixer comum. Aí Coloca você vai definindo quantas entradas você quantas quer nesse entradas mixer. eu quero. E aí você tem tudo aqui somado. Lá você configura numa saída. todas as entradas. A gente tem aqui o Matrix Mixer, né, que é uma matriz, e aí você define quantas entradas e quantas saídas. Então, se eu quiser mais entradas e precisar de mais saídas, o meu mixer comum aqui já não serve. Então, tchau para ele, e eu abro aqui, e pronto. Eu habilito o canal de entrada na saída. Então, por exemplo, aqui a saída 1 só quero os canais ímpares, na 2 eu quero só os pares. E aqui depois eu quero só os 2 primeiros, depois só os 2 últimos. E ali, além disso, eu ainda consigo mixar aqui, né? E eu tenho do mesmo tipo, né, dos dois aqui, que é mixer comum e mixer matriz, eu tenho de ganho compartilhado, né, o gain sharing, né, que você tem uma utilização muito grande em conferências, né, onde você não pode simplesmente deixar o nível entrar mais alto, entra mais um igual e vai entrando, e quando você vê, está todo mundo ali em cima. Ele vai sempre Isso aí mantendo. deve ser bom nas reuniões, que quando eles esquentam, né, todo mundo começa a gritar, Ele vai... aí você tem que ficar baixando no botão lá, né? Exato. Então não precisa, né? Pode fazer isso automático. A diferença dele está aqui, ó. Temos mais participação. O Daniel Castilho, ele pergunta: se eu precisar de um bloco muito específico, um filtro adaptativo, por exemplo, e não tiver uma caixinha para isso, eu posso programar e inventar uma caixinha? A resposta para esse software, adaptativo. Para o filtro adaptativo, ele vai ter um problema a mais, porque ele tem que, geralmente, a gente usava filtro adaptativo lá na época dos bodos, não era isso? Cancelador de eco, equalização adaptativa do canal, ele quer corrigir adaptativamente. Então, o filtro adaptativo é uma rede neural de uma única camada. Né? Ele é inteligente, ele vai ter que aprender. E, para isso, ele tem que gerar sequência de treinamento. Geralmente se usava ruído branco, né? Sincroniza o ruído branco por um algoritmo de minimização de erro. Ele acha quais são os steps de um filtro FR e depois ele executa o filtro FR, depois que ele fez isso aí. Né? Esse é o mais comum. E o outro é que ele tem que adaptar no decorrer do tempo. Eu não vejo em qual aplicação ele teria que fazer isso para áudio. Né? A gente tem ambiente, aqui alguns filtros adaptativos que são mais comuns do áudio. Para equalização do ambiente, não é isso? A gente tem aqui o AEC, que é o cancelamento de eco, né? E tem também o supressor de realimentação, que é o feedback noise suppressor. Isso aí são duas caixinhas que vem prontas, Já mas vem só pronto, mas esclarecendo você criar pro Uma nesse caso, pergunta, João. Quando você tem um ambiente lá, tem sistemas que ele começa a gerar tons para saber qual ganho e qual delay que ele vai colocar nas caixas, no sistema de áudio. Algum equipamento de vocês faz isso aí, que começa a gerar os tons, e aí começa... É adaptativo esse processo? Tem. Esse processo adaptativo. essa caixinha que ele está falando de eliminação de eco. De eco? De eco e de Ela é adaptativa. Porque o de ambiente... realimentação também. realimentação são duas também. caixinhas adaptativas que tem nesse equipamento. Mas, Álvaro, você pode sim, você não pode construir uma caixinha, mas você vai construir o que você quer usando as funções que ele tem lá. Né? Daniel, desculpa. Você tem a função aí de medidor, não tem? Sim.
Então, você pode, por exemplo, fazer uma coisa realimentada, você mede um determinado sinal, com aquele nível você faz um controle de ganho, por exemplo, no AGC. Então, você tem como fazer outros, não uma caixinha, mas você vai montar um circuito aí usando as caixinhas menores. Tá? Ok. O André Soares também participou com mais uma pergunta. Qual seria o gargalo real do desenvolvimento de DSP? Pois, como foi mostrado, todos eles têm quase as mesmas especificações de componentes. Sendo assim, qual seria a próxima geração de DSP e quais serão os desafios? Bom, vou só começar a resposta, mas olha, esses DSPs que nós mostramos é fichinha perto do que tem dentro do seu celular aí. Hoje em dia, os DSPs que tem dentro dos celulares, um grande player nesse mercado, que é a Qualcomm, né? Uhum. Ela fabrica não só os DSPs, aliás, é uma categoria que a gente não falou aqui especificamente, né, de DSP, mas é o DSP circuito. Então, a Qualcomm desenvolveu um circuito DSP, que ela pega esse circuito e põe na bolacha que ela quiser. Então, ela pega esse circuito e põe dentro de um chip, que é um modulador ou um demodulador, 4G, 5G. Então, lá dentro, ela põe esse chip. E esse processador, ele amostra em alta frequência, né, as modulações de dados, principalmente dos telefones hoje, principalmente caminhando para o 5G, é QAM 256 símbolos. Então é um negócio bem sofisticado, com frequência de amostragem altíssima. Então esses chips já estão lá na frente em termos de, vamos dizer, de tecnologia, de capacidade, que assim extrapola muito a necessidade do áudio, pelo menos esse áudio que a gente está trabalhando hoje, considerando 48 kHz. Se você for para 96 kHz, não muda muito, né? Ainda tem chips, mas se você for para uma aplicação mais sofisticada, como o próprio celular, né? Então, realmente tem chips bem mais poderosos, né? Mas tem que minimizar muito o tamanho. Então, na verdade, num celular não está se mais fabricando um chip DSP para celular. Você pega o circuito DSP, com arquiteturas super avançadas também, que a Qualcomm já desenvolveu algumas arquiteturas específicas, otimizadas, tem que gastar pouca energia, né, o celular, tá certo? Então, ele pega aquele circuito lá e põe na mesma pastilha do demodulador e outras coisas. Está caminhando para a nanotecnologia, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no limite, porque você está usando um átomo, você não pode fazer com ele, né? Vai. Mas nisso aí a gente chama de implementação em hardware, né? Você pega o processamento de sinais e implementa em hardware, porque esses processadores aí, o que implementa mesmo é software. A empresa fez o hardware e depois programou. Fez todos esses algoritmos e geralmente deve ser também em linguagem C, né? Que é uma linguagem de alto nível que eles usam, tanto a Texas quanto a Analog Device. Esses aí já são implementados em hardware, eles não são programáveis mais, eles vão ficar muito mais rígidos, né? Uma coisa interessante, que é prática, uma questão prática, é assim, para você justificar um chip avançadíssimo desse, o fabricante tem que ter volume. Então, nada melhor do que um celular. Então, quem que está em curiosidade, você mesmo que fez a pergunta, tiver curiosidade, vai lá no site da Qualcomm, você vai ver vários chips, o desenvolvimento da Qualcomm, algumas coisas interessantes. Vai também... vídeo digital também, né? Vídeo digital, nós estamos para 4K, 8K, o japonês já tem exemplos a 32K. O processamento. Olha, é muito cálculo. É muito cálculo. Você pode ir também, em relação a celular, vai no iPhone, eles têm um iPhone Wiki. Eu não sei exatamente como é que é, não me lembro, mas assim, você põe no Google aí, você vai achar. Tem, vamos dizer, uma página de informações interessantes do iPhone e os processadores que ele usa. Enfim, acho que o nosso tempo está apertado aí. E eu quero mostrar ainda os produtos que a gente comercializa, né? Então, aproveitando... Certo. Temos um participante que se denomina aqui El Peão, e ele quer saber quais os fabricantes DSPs são distribuídos pela ROX. Ô, El Peão, muito obrigado. Você me salvou aqui, porque quase que o pessoal estava me cortando aqui, não estava me deixando falar, né? E a gente tem que falar, porque a gente quer mostrar para vocês o que a gente vende, afinal de contas, né? Então, vou pedir aí para o nosso operator, olha lá, marcas distribuídas no Brasil pela ROX.
É isso que você queria saber, né? Então vamos lá. Ele não é funcionário da ROX, não, né? Não. Ele está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Engraçado. Bacana. Então, nós distribuímos 3 empresas americanas aí, pertinho de você, eu não sei em qual cidade você está, mas nós distribuímos aqui as marcas Ashley, a marca Rain e a marca Symetrics, ok? Eu vou mostrar alguns produtos aqui desses 3. A ROX é um caso raro, assim, é o distribuidor que mais tem alternativa de equipamento DSP no Brasil e, se bobear, na América Latina. A gente tem trabalhado com 3 marcas, não são tantas marcas assim de produtos DSP no mundo, tá? Vamos lá, eu vou mostrar primeiro um equipamento da Ashley chamado Protea. Esse Protea é um equipamento, digamos, simples no sentido que ele é um processador inline. Então é daquela arquitetura que a gente falou, que é uma arquitetura restrita. Então, para que ele serve? Ele tem, você vê aqui, tem 2 modelos, né? Com 3 entradas e 6 saídas, 4 entradas, 8 saídas. Então, você vai pegar essa entrada e soltar nas saídas. Então, você vai fazer um processamento inline. Então, o sinal que entra, você vai fazer o quê? Um filtro, um AGC, uma equalização, uma compressão e acabou. Ele já vem com os bloquinhos ligados. Você viu que a apresentação que o João fez, ele botou o bloquinho e ligou um bloquinho no outro do jeito que ele queria. Bota o equalizador na frente do compressor, ele troca e faz como ele quiser. Esse aqui não. Ele tem uma arquitetura onde já é uma linha de processamento. Faz isso. Então, basicamente é o quê? Entra um sinal de áudio, você equaliza ele todo e joga na caixa de som. Basicamente é para isso que ele serve. Esse equipamento funciona a 24 bits, 48 kHz. Aí praticamente todos que nós vamos falar aqui operam dessa forma. E ele tem controles no painel frontal, então ele serve para shows, principalmente, para espetáculos e coisas que você tem que meter o dedo no botãozinho aqui e resolver o problema. Outro equipamento da Ashley, que é muito interessante, bom, eu vou botar uma observação aqui, eu não vou mostrar todos os modelos, senão a gente não ia terminar aqui hoje. Então, esse aqui é muito interessante, é uma matriz de áudio. Então, você tem aqui tem 25 modelos esse equipamento. Então, desde 4x4, 4 entradas, 4 saídas, até 20 entradas, 4 saídas, ou 16 entradas, 8 saídas, etc. 12 entradas, 12 saídas. E tem algumas características a mais. Então, são muitos modelos disponíveis. Qualquer entrada em qualquer saída. Outro equipamento que o João mostrou lá, ele pegou o software deste equipamento aqui, o Hall 3S da Rain. Esse equipamento tem 6 entradas e 10 saídas. Ele tem coisas interessantíssimas, que são aqueles remotos. Está aqui, ó, controle remoto. Você coloca ligado por cabo de rede um controle, entrada de áudio remota, a 100 metros de distância. Entradas e saídas. Ele tem uma coisa a mais que os outros que a gente falou até agora não tinha. Ele tem controles lógicos, entrada lógica. Então, por exemplo, você pode chegar a um pino desse aqui, você fecha o curto nesse pino, então você instrui o processador a fazer alguma coisa que você queira. Como ele é arquitetura aberta, você diz o que você quer que ele faça se alguém mandar fechar o circuito aqui. Coisa interessante. Tem um outro aqui da Symetrics, é o Radius. Esse Radius, ele usa um processador Shark da Analog Device, aquele que a gente mostrou lá na frente, né? Tem dois modelos, basicamente. Ele tem um com AIC, aquele controle de eco, né? Interessante para audioconferência, e um sem o controle de eco. E ele tem um slot opcional aqui. É um negócio muito interessante isso aqui. O que é? Você pode botar uma plaquinha. Que plaquinha que pode pôr aqui? 4 entradas analógicas, 4 saídas, 4 entradas digitais, 4 saídas digitais, pode botar 2 linhas telefônicas, você pode ligar um telefone comum aqui, ou 2 linhas de VoIP. Então você integra tudo isso no processador. Então, dependendo do projeto, é muito interessante você ter entrada VoIP direto. Aí tem o Symetrics Edge, que é igual ao anterior, só que ele tem mais slots para você fazer uma configuração de hardware que você deseja. É mais flexível e tem menos entradas fixas. E nós temos o Prism.
O Prism é um equipamento interessante, é uma potência danada. Aliás, todos esses que eu estou falando, das simétricas, ele tem Dante já incorporado, né, nativo. Então, você olha, por exemplo, esse aqui, ele tem as portas Dante aqui, primária e secundária. Então, esse equipamento... E tem também o controle remoto. Você pode ligar aqui um controle de volume ou o que você quiser configurar para esse equipamento à distância. Esse aqui é uma interface que permite até 300 metros, acho. Enfim, então esse equipamento tem desde 0 entradas, 0 saídas. Aí você vai falar, mas que negócio é esse? Não, ele é Dante, então ele recebe 64 canais de áudio pela rede, aqui, network, processa esses canais, você pode fazer o que você quiser, tudo que o processador pode fazer nesse canal, e devolve para a rede. Então, você pode ter algum problema na tua instalação de áudio, você bota um equipamento desse 0/0 e processa. E aqui estão os dispositivos remotos que você pode ligar nesse equipamento, controlar volume, selecionar programa, etc. e tal. E, finalmente, eu queria mostrar esse também como um exemplo de que não é um processador arquitetura aberta, nem um processador para uso genérico, nem inline, nem nada. É uma mesa de áudio para DJ, que tem um processador chip lá dentro dela, igualzinho ao melhor processador que nós vimos até agora. Ou seja, esse aqui é um equipamento totalmente digital para processamento de sinal, dedicado. Ele é uma mesa de mixagem, então, mas é digital. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar, os nossos equipamentos. Ok? E também, lembrando que esses equipamentos vão estar disponíveis em posts no nosso Facebook, na nossa página, e também essa live vai estar postada no nosso Facebook. Deixa eu ver aqui mais alguma participação. A gente tem perguntas ainda, mas a gente pode responder. Tem. Quer fazer? Hã? Quer fazer? Pode fazer. Pode fazer? Desculpa, gente, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, realmente tem muitas perguntas, mas às vezes o tempo não dá, né? Não vou conseguir fazer, porque eu saí aqui. A Ivana está com dificuldade de ver as perguntas e o nosso tempo também está, felizmente, chegando ao final. Como está na moda aí, time's up. Né? Então, bom, eu vou passar a palavra para o professor Assis para dar os seus comentários finais dessa nosso papo de hoje. Bom, foi um prazer estar aqui, tá certo? Me diverti bastante. Eu até perguntei para o Fábio se eu podia falar bobagem, ele disse que eu não podia, então... Não, mas foi legal, foi legal a brincadeira, achei muito interessante, áudio é uma coisa sedutora, né? E aí, boa noite para todos que tiveram o saco, né, de ficar assistindo a gente aqui, assim, a paciência, né, e o pessoal aqui que está tomando conta aqui, que está organizando e mantendo a logística dessa pequena mesa redonda. Boa noite a todos e agradeço o convite por estar aqui. Nós que agradecemos, professor. João, quer dar uma palavrinha no final? Quero agradecer também por estar aqui participando dessa mesa com duas feras. Agradecer que eu acho que eu não teria essa oportunidade, né, em outro momento de participar de uma mesa com dois nomes no processamento de sinais no contexto aqui. É muito bom poder participar, e vocês que estão aí do outro lado aproveitem, porque uma live com duas autoridades no assunto como essas aqui não vai ser todo dia, viu? Então, obrigado por ter feito o convite para eu participar dessa mesa. Opa, então estão me esperando, né? O que eu quero dizer aí para vocês é agradecer a todos e desculpa aí eu estar olhando aqui para o micro, eu estou posicionando aqui o grande final, e quero agradecer a todos que nos
nos prestigiaram aí com essa audiência e dizer que nós estamos aqui à disposição. A gente achava que esse tempo é longo, mas já aprendemos da experiência, nunca dá tempo da gente falar o que precisa falar, e às vezes não dá tempo de responder todas as perguntas, mas fiquem à vontade aí, podem mandar essas perguntas para o e-mail. Qual e-mail? express@rox.com.br. Isso, então a gente vai ter o maior prazer de responder e contar com vocês aí nas próximas lives. Enfim, então, quero agradecer e dar um tchau para vocês. Você que ganhou o fone, fique atento aí que a gente vai entrar em contato com você pelo Facebook. Mostra tá? o fone, João. Só mostrar o fone aqui mais uma vez. Isso. Aqui. Tá, nosso fone aqui da Audiotécnica, para você que ganhou e não conhece, e para você que não ganhou e não conhece. Fica a dica. Fica a dica, excelentes fones de ouvido, tá? Esse aqui com cancelamento de eco, de ruído ativo, tá? Então vai processamento, vai DSP aqui para você, tá bom? E dos bons, tá? Então é isso aí. Beleza, gente? Boa noite. Boa noite. Os bons momentos da vida a gente não esquece. Ficam gravados bem fundo lá dentro de nós. E quando menos se espera, de novo aparece. Bem claro em nossa lembrança, o sussurro de um beijo e uma voz, dizendo coisas de amor tão bonitas pra gente. Lembrando um tempo que foi muito bom, mas passou. Se a gente sente saudade, é que se amou de verdade. E nem com a passagem do tempo esse amor se apagou.